Lucas 13, 6-9, filhos maduros. É hora de darmos frutos verdadeiros. Marildo. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse aos que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu acavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Quando eu visitava meu avô, falecido avô, pai de pai, o Espírito Santo, meu avô se chamava João Brito Neto, eu tenho o mesmo nome que ele. E eu ia com meu pai para um pomar. Ali nós tínhamos mais de 300 pés de laranjas. Meu tio, um tio primo, ele tinha plantação de goiaba. As goiabas, não sou exagerado, mas a goiaba maior que a minha mão. E meu tio primo, ele colocava um paninho, um papelzinho especial para proteger a goiaba dos bichos. E eu tinha menos entre 8 e 11 anos, mais ou menos, isso nunca saiu da minha cabeça. Essa semana, preparando o sermão, eu lembrei disso. Eu ia com meu pai até esse campo e nós nos assentávamos debaixo dos pomares e começávamos a chupar laranja, e ficávamos ali muito tempo. E depois de um tempo nós ainda ganhávamos 1 cento de laranja, ou 2 centos de laranja, colocávamos no carro, aquele carro ia pesado, e íamos embora, tudo de graça. Passam-se uns anos, ainda naquele tempo tomávamos banho de rio, e meu pai levava a gente, eu, minha irmã, meus primos. Espírito Santo tem uma vila chamada Vila Brito, muita gente. Meu avô foi delegado, meu avô foi prefeito, foi vereador, meu avô foi um monte de coisa. E encerrou a sua vida com 1 salário mínimo. E é interessante porque eu lembro desses detalhes e eu percebia que ao lado do meu pai, ele descascava a laranja, me dava, ele contava histórias. E muitas vezes nós chegávamos ali, as pessoas não contavam nenhum problema. As pessoas só abriam a porta e diziam assim: pode pegar o fruto, pode entrar, tem muita laranja. Os anos se passam, não existe mais pomar, não existe mais pé de laranja. Os anos se passam, não tem mais pé de goiaba. Os anos se passam e os rios estão poluídos. O que aconteceu? O homem pôs a mão. E eu fico pensando que se eu pudesse agora com a minha filha, as minhas 2 filhas e minha família, assim, vamos em Espírito Santo. Vamos. Eu quero levar vocês aonde eu comi. Chupei laranja com o papai, e com o vovô, e com o tio João Mário. Eram 6 Joãos na família. E a gente sentava e fazia um monte de coisa ali. Eu vou levar vocês lá. E eu chego lá com as minhas filhas. E eu bato no terreno. Quando eu chego lá, não tem nem mais o pé de laranja. Como é que você se sentiria? E eu pensei isso essa semana. Aonde eu iria, aonde eu ia, aonde eu estaria hoje, se não fosse aquele tempo do pai sentado debaixo de uma laranjeira, chupando laranja e conversando com você. Tempo de qualidade. Descasque uma laranja depois do almoço com seu filho, sua filha e sua esposa. Laranja ainda está em conta. E chupa laranja. É bom para a saúde. E é bom para o relacionamento. Hoje,
Nós estamos diante de um texto que a gente olha e a gente percebe algumas coisas. Que Jesus ele está contando uma parábola, ele está mostrando algo também pedagógico para os seus discípulos, para aqueles que estão ali ao redor. Ele mostra que há um dono de uma vinha, o dono de um campo. Ele fala também que tem uma figueira plantada na vinha. Isso me intrigou. O cuidador ou viticultor também está ali. Nós temos alguns aspectos, alguns personagens aqui no texto. E lendo e relendo esse texto, a coisa que mais me chamou a atenção é que houve uma procura de alguém. O dono da terra, dono da vinha, ele foi até aquele lugar procurar um fruto na figueira. E a gente olha para esse quadro, a gente percebe que ele não acha. E aí nós temos o viticultor, que ele vai se empenhar em dizer, olha, não corte agora porque não tem. Eu vou investir nela 1 ano. Então diga assim comigo, em 1 ano, tudo pode mudar. Você pode falar com força? Diga assim, em 1 ano, eu posso mudar. Mas em 1 ano, tudo pode mudar. Verdade, irmãos? Verdade. Abraão chega diante, juntamente com Sara, os anjos vêm. E eles vão dizer, olha, daqui a 1 ano, você vai estar segurando o milagre. Ela ri. Depois de 1 ano, Abraão recebe novamente a notícia, estou grávida. E estou segurando o bebê. E agora quem está rindo é Deus. A gente falei? 1 ano antes, o povo estava gemendo no Egito. Deus vem e fala, ouvi o clamor e o gemido do meu povo. Ele localiza um ventre. Vem Moisés, meu libertador, vai dizer para Faraó, tira o meu povo de lá. Nós sabemos de contextos econômicos mundiais, aonde no dia a pessoa era bilionária, no dia seguinte ela estava falida, sem nada. Eu gosto muito de filmes que continuam. Não sei como é que você é, mas eu amo assistir, amava assistir. Eu tinha locadora, eu amava assistir a sequência do Rocky Balboa, lembra? E eu assisti do 1 até 7º, se me falha a memória. Eu estou pedindo para ele até o 10, para fechar com chave de ouro. E aí você vê um camarada que não tinha nada. E você conhece a história. Tem rico, riquíssimo. Mas em algum momento a casa cai. A esposa morre. E acabou tudo. Você começa a perceber, eu fui assistir a história do Stallone. Stallone, ele vai contar que quando ele chegava nas casas onde as pessoas faziam os testes da arte, do teatro, da encenação, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, cara, tu é muito ruim, tu não sabe falar direito, ele teve uma paralisia facial, então você vê que ele fala com dificuldade, a boca dele é torta. E de tantos não, houve ele perseverou, mas alguém olhou para ele assim, dá para ter fruto bom aí. Dá para você, coisa boa pode sair daí. Ele agarra isso, e alguém enxerga ele começa a desenvolver um trabalho. E as coisas começam a acontecer devagar. Vem pedrada de tudo que é lado. A própria mídia o critica. Os artistas famosos criticavam como ele falava, como que ele dirigia, como que ele fazia as cenas. Então não bastava só fazer, era enfrentar os opositores da profissão. E ele conta que depois de um tempo, seus ouvidos se fecham para os críticos, mas os seus pés ganham velocidade. Quem já assistiu aquele filme do Kevin Costner, que ele é um jogador de beisebol, e ele consegue fechar os ouvidos para a torcida? Já viu isso? Lembra disso?
ele fecha os ouvidos e não consegue ouvir nada da arquibancada. E aí aparece um túnel, que é exatamente aonde o rapaz está com aquela luva lá. Mas passa um tempo, ele não consegue mais se desligar da torcida. O sentido dele não está mais funcionando como antes. Irmãos, durante a caminhada, nós somos encorajados a darmos frutos. Porque haverá um momento que Jesus vai perguntar isso para nós: cadê os seus frutos? Essa figueira, podemos olhar para ela e vermos que ela é plantada numa vinha. E um comentarista, William Barclay, vai dizer que na Palestina era raro encontrar figueiras e macieiras no meio das vinhas. A terra era tão pouca e pobre que se plantavam árvores em qualquer lugar que elas pudessem nascer. A figueira aqui está em destaque no meio da vinha, recebendo cuidados especiais. Então o que se fazia na Palestina? Plantava-se aonde tivesse terra, macieira, figueira, vinha, tudo que pudesse produzir um fruto. Só que você faz as viagens hoje, você chega na estrada e você vê o quê? O milharal, está lá aquele campo lindo e maravilhoso. Você vai ver a plantação de café, você vê meu Deus, os pinheiros. E você consegue bater o olho e ver que aquilo é um terreno específico daquela planta, daquela plantação. Nesse tempo não, irmãos. Era mais difícil. E aí, na perseverança, na dedicação, você percebe que em algum momento que esse dono chega na sua vinha, ele só não vê fruto na figueira, diz o texto. Ele vai naquela figueira e não acha fruto nenhum, ele quer cortar ela. Então eu posso pensar, imaginar, ter uma ideia de que nas outras árvores também tinham frutos. Mas a terra é a mesma. Você está nessa terra aqui, glória a Deus. Você está nesse terreno aqui. Cada pessoa aqui é como uma árvore. Alguém pode estar dando frutos, outros não. Alguns podem ser pessoas no tamanho relacionamento com a videira, que os frutos são bons, talvez outros não. A grande pergunta é: que tipo de árvore eu estou sendo nesse solo? Será que no deserto tem fruto, tem folha, tem fruto? Será que no dia mau tem fruto? Será que quando as coisas não funcionam, os frutos estão aparecendo? Temos que nos perguntar isso. E é interessante porque é exatamente isso que, se fizermos um paralelo na Bíblia com a postura da nação de Israel, você vai ver que Deus a chama de videira que não era verdadeira. Ezequiel diz isso. É a videira falsa, sem fruto. E ele tem que dizer no capítulo 15 de João que eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vocês os ramos, que é o povo de Deus, enxertados na videira darão muitos frutos, não poucos, muitos frutos. Então, se Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira, é porque houve a falsa. Israel caiu. Mas louvado seja Deus, irmãos, que Jesus não caiu. E os ramos que estiverem vinculados e enxertados nessa videira vão frutificar. Quem aqui está em Cristo e está frutificando, dá uma glória a Deus aí. É isso que nos mostra 2 de Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, que vai mostrar o quê? Que Pedro, que caminhou com Deus, com Cristo, em momentos não deu frutos, em outros momentos você vê frutos de Pedro, mas chega um momento que Pedro consolida a sua fé. E o texto vai nos mostrar que isso aponta também para nós, mostrando que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo comprado. Então é diante disso que Deus tem uma perspectiva, Deus tem um olhar para nós, que nós venhamos a dar frutos. E aí, meditando em Deus,
eu queria que você fosse comigo para Marcos 11, 12 a 14, que vai falar de uma outra figueira. Só que esse Marcos 11, 12 e 14 é Jesus que está na história. O texto vai mostrar assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Diga assim: fome. Vendo à distância uma figueira com folhas. Ele só viu o que na figueira? Foi ver se encontrar, de novo encontrar nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Primeiro texto que eu li em Lucas: o dono chega e vê, não encontra nada, corta. Alguém está com a mão estendida e diz assim: não corte, eu quero investir mais um ano. Mas agora, aqui em Marcos, Jesus vem pessoalmente, ele olha para a figueira de longe, se aproxima dela e diz: não tem nada aqui, só folha, então ninguém vai mais para comer de você. O texto continua mostrando que os discípulos vão e voltam. Quando eles voltam, eles vão falar assim: Jesus, a figueira que o Senhor falou secou. Aí Jesus sai com uma assim incrível, né? Vocês precisam ter fé em Deus, porque quem tem fé em Deus, vê um monte saindo de um lugar e indo para o outro. Olha o nível de fé que Jesus prega aqui. Então, irmãos, eu tenho num contexto uma árvore que está para ser cortada pelo dono da vinha, mas há um viticultor dizendo assim: não, o que representa isso para nós hoje? O dono da vinha, ele pode ser considerado ali em Lucas como um mundo. O mundo olha para você e diz assim: você não está produzindo? Corta. Você não está bem empregado? Você não está funcionando? Não alcançou as metas? Não está dando alguma coisa? Corta, está fora. Mas sempre tem o viticultor, o intercessor, que é Jesus Cristo de Nazaré, que está à destra do Pai, assim: não, deixa um ano comigo esse, porque eu vou investir. E investir como? Eu vou pegar a pá e eu vou cavar ao redor. Tem que cavar, irmãos, é cavar. Não dá para mexer na folha, não dá para mexer no tronco ali, tem que mexer na raiz da árvore. Então ele pega uma pá e começa a cavar. E agora eu vou adubar, eu vou colocar vida, eu vou mexer nessa terra aqui, porque essa terra pode estar estranha, pode ser o coração. Um coração duvidoso, um coração estranho, um coração que não tem mais temor, que não tem mais respeito, um coração que não quer mais amadurecer, mas está estragando o quê? A raiz. E porque a raiz não está com vida, não haverá fruto. Então, na primeira história, eu posso pensar que o contexto para nós hoje é que muitas vezes pessoas são descartadas. Pessoas são lançadas para fora. Pessoas não são mais olhadas com o temor de Deus, a graça de Deus, assim: em um ano, se você andar comigo, tua vida vai mudar. Se você for discípulo de Jesus, e nós caminharmos juntos, e nós tivermos encontros, nós caminharmos da palavra, nós fizermos um devocional juntos, nós intercedemos por você, você vai ver que em um ano tudo pode mudar. Jesus fez isso. Jesus, ele olhava durante a caminhada das pessoas e tal os discípulos: Senhor, manda fogo logo para esse povo. Eu não vim matar e destruir, eu vim salvar esse povo, eu vim resgatá-los. O pessoal está discutindo, vai sentar à direita, à esquerda, me coloca nessa posição, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o último. Jesus está vindo cansado de um dia inteiro de libertar endemoniado, está cansado de curar as pessoas, de pregar salvação, de anunciar as boas novas, o reino de Deus, e o povo, o discípulo, está discutindo quem que vai ser o primeiro, como é que é isso, como é que é aquilo. Jesus passa: boa noite, Deus abençoe, e vai para a sua cabana, e ainda ora. Qual o nome disso? Eu estou na terra para dar frutos, com base nele. Mas aí, a gente olha às vezes as pessoas e fala assim: esse aí
Já vi esse filme antes. Não vai dar em nada, corta logo. O que você talvez esteja pensando em cortar, Jesus pode dizer assim: se eu colocar um adubo novo, colocar um tempero nesse solo, colocar palavra, colocar jejum, colocar água da vida, colocar santificação, essa árvore em um ano vai gerar fruto. Só que o detalhe, irmãos, é que a árvore está parada de pé, e quem está mexendo é o viticultor. Então não queira ajudar Jesus quando ele começar a colocar a mão em você. Glória a Deus. Tem gente que é assim: pastor, a gente tem que ajudar o outro, pastor, a gente tem que fazer não sei o quê, pastor, não sei o quê. Vai assim: vem cá, cuidado para tu não colocar a mão num processo que Deus está fazendo com ele e com ela. Cuidado com isso. Porque a gente quer ajudar Deus. Abraão foi ajudar Deus, está lá, a guerra até hoje. Cuidado, eu vou dar uma mãozinha para Deus, e a mão de Deus segura o mundo, irmãos. Como é que a gente vai ajudar Deus? Eu sou cooperador de Deus. Fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo ouve, fala que eu vou. Para onde é que tem que ir? É lá, eu vou. Abandona essa síndrome do Zeca Pagodinho da sua vida. Abandona isso. Gosta de trabalhar? Não. Gosta de beber? Gosto. Bebo o dia todo. E ainda canta: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Abandona isso. Senhor, é do trabalho, é do meu suor que vem o sustento. Então tem trabalho sim. Glória a Deus. É para ser santo como o Senhor, então eu vou ser santo, porque as obras serão santificadas. Glória a Deus. É para ser grato no meio da crise, eu serei, porque Jesus agradece quando o amigo dele está preso lá, morto, dentro do túmulo. Glória a Deus. É no tempo onde o povo está com fome, e a gente não tem da onde tirar comida, pega os 5 pães e 2 peixes, agradeça a Deus. O padrão da terra tem que seguir o padrão de Deus. Aí você vem a segunda história. O segundo contexto de Marcos é onde a gente fica doido. Porque agora é Jesus que está na história. E Jesus chega e fala assim: bem, eu estou vendo de longe porque eu tive fome. Meu irmão, fome. Fome. Jesus fala que teve fome. Ele chega na figueira. Eu penso no humor de Jesus. Jesus deve ser uma pessoa maravilhosa, assim, de bem-humorada, sabe? Vocês estão loucos para saber se eu vou perguntar. Tem gente aqui já falando, ó. Sabe qual é a pergunta? Viu? Você sabe. Então assista. Às vezes, nós olhamos para esse texto e temos a dimensão só da árvore. Mas pensa em Jesus, chegando com fome. Michael, Jesus chega lá na tua casa hoje e fala assim: eu vim aqui hoje comer. Amém, Michael? Senhor, hoje não tem água. Hoje não tem nada. A gente está pensando em comida e bebida da terra. E Jesus está pensando no fruto que você, enxertado nele, produziu. Minhas boas obras. Jesus está nem aí para isso. Mas Jesus chega na árvore e coloca a mão. O texto vai dizer que ele... A figueira, se você vê na internet, o fruto é escondido, é por dentro dela. Não é igual a mangueira. Já viu? Eu vou para o Bambu, tem uma cidade, bem assim, interiorzinho, tem manga, pé de manga para tudo que é lado. Aí um dia eu falei assim: meu Deus, imagina isso aqui no pé de manga. Eu passei uma época, os caminhoneiros param e ficam arrancando manga, mas é na rua, é muito pé de manga, muito. Só que a manga é ruim. O pessoal fala que daí nem fazer suco de, tem que gastar quase 1 quilo de açúcar para fazer. A manga não é boa. Mas você acha que a população está preocupada com isso? É de graça, irmão. Está lá. Tomba caminhão. O que o povo faz? É de graça. Não é não, miserável. O empresário pagou, foi um acidente. Aí eu vejo os orientais dão um banho na gente, ocidentais. Caiu, tombou um caminhão. O povo vai lá e leva tudo o caminhão, arromba, velho, e briga, e pega nego com a televisão e rindo.
ou está fazendo selfie, ou está filmando, ó, ganhamos, foi Deus que mandou. Aí você vai no povo oriental, o caminhão tombou, cheio de carga, sujou a estrada toda. Os japoneses, o Coreia do Sul, os coreanos pararam os carros, arrumaram vassoura não sei da onde, limparam a estrada, cataram os equipamentos todos e colocaram tudo dentro do caminhão, e o homem pegou a viagem e foi. Essa, irmãos, é a cultura do céu. O que o mundo decidiu sujar, a igreja está dizendo assim: nós vamos limpar, porque a purificação está aqui dentro e o fruto vai ficar lá. É enxertado na vida, irmão, não na morte. É na vida. Então, quando eu olho para tudo isso, eu percebo que Jesus diz: olha, não tem fruto, então ninguém vai comer de ti. Só que esse contexto já é simbolizando o quê? Juízo. Jesus chega dentro do templo, é o mesmo trecho ali da Bíblia, e ele vai na casa dele, e ele vê um monte de cambista, vendendo bicho torto, transformando a casa dele num covil de salteadores, ladrões, corruptos. Aí Jesus chega ali e fala assim: rapaz, vamos louvar hoje. E o pau está torando dentro da igreja. Venda, sacerdote em pecado, uma vergonha. Aí Jesus chega e faz o quê? Quebra tudo. Quebra tudo. Irmãos, essa mensagem é para poucos, eu sei, mas é ela que vai te fazer dar frutos esse ano, porque nesse ano a tua vida vai mudar, a minha vida vai mudar esse ano. Em um ano tudo vai mudar. E aí a gente olha para esse contexto e a gente percebe que Jesus, ele quebra tudo, mas é no final do ministério dele, tá? E tem gente querendo quebrar o templo toda hora. Vamos quebrar tudo, vamos para a rede social, vamos sair falando, e vamos criticar o Marajó, e o Maragé, e o Maragi, vamos criticar a menina aqui, vamos criticar todo mundo. Não é criticar, não. Tem que parar que você vai ficar criticando. Aliás, hoje virou moda, né, irmão? Todo mundo quer dar opinião. Tem o que você pode olhar e falar assim: vou guardar minha opinião. O Espírito Santo está ministrando no seu coração um silêncio. Que Deus fique em silêncio. Ficou 400 anos. Tu não precisa da igreja ficar dando opinião para tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastorzinho, pastor você me ama. Amém, irmãos? Estou pregando a palavra, amém, irmãos? Um pouquinho diferente, mas eu estou pregando. Eu só quero mostrar para você que Jesus chegou naquele lugar e procurou algo e não encontrou. E aí Deus ministrou meu coração. Precisamos entender que os filhos imaturos não são dispensáveis. Filhos imaturos são convidados a passarem pelos processos de enraizamento e limpeza das fontes. Eu vou repetir isso aqui. A primeira árvore, o dono da vinha queria cortar. O que o intercessor fez? Deixa comigo um ano. Você que pensou que a sua vida ia acabar hoje, que ninguém te dá a oportunidade, você vem a esse culto hoje e o Espírito ministra assim: precisamos entender que os filhos imaturos, porque aquela árvore podia dar fruto, mas ela estava na imaturidade. Os outras deram frutos, mas aquela não. Então, porque não dá fruto, o que eu faço? Rejeito, destruo, corto toda? Não. O que a gente pode fazer? Senhor, não mata não. Senhor, não corta não. Senhor, não destrói não. Senhor, não faz assim não, Senhor. Eu estou aqui. Isso Deus fez, irmãos, usando a vida de Moisés. Que Deus era para fulminar um povo inteiro. Moisés falou assim: não, Senhor, honre aquilo que o Senhor disse, Senhor. Mais ou menos isso. Senhor, o Senhor disse que esse povo ia alcançar a terra prometida. Senhor, não faz isso não, Senhor. Eu estou aqui como intercessor. Intercessor se coloca entre Deus e os homens e está olhando para Deus e está dizendo: Senhor, não mata não, Senhor. Mas hoje parece que virou fácil matar, destruir e aniquilar todo mundo.
Não quero mais estar casado. Vai para um lado, eu vou para o outro. Acabou. Como se fosse pegar um chiclete e jogar no chão. Não, irmão. Você tem que morrer por essa mulher tem que morrer por você, e os filhos vão ver isso e vão dar continuidade, amém, irmãos? Não é desistir das coisas, é perseverar, porque João vai dizer esse capítulo que aqueles que perseveram em mim darão frutos. Esse verbo permanecer, irmãos, está sendo extinto, está sendo esquecido. E nós precisamos olhar para isso aqui, e você que está aqui hoje, entendendo assim, pastor, eu estou mal, pastor, eu não estou dando fruto nenhum, pastor, eu não estou prosperando nessa área, pastor, não está frutificando, ok, o que você vai fazer com isso? Jesus chegou aqui hoje e disse assim, olha, você não é dispensável. Por quê? Porque você pode passar pelos processos de enraizamento e a limpeza das fontes. Contou a parábola, o homem e a figueira plantaram em sua vinha e foi procurar e não achou nada nela. Irmãos, às vezes nós olhamos para isso aqui e nós temos que passear pela Bíblia mostrando que nós, como árvores, temos algo que estando nele, nós estarmos nele, produza algo diferente. Olha isso, Salmo 1, 1-3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei, e nessa lei medita dia e noite. E aí você faz isso, o que acontece contigo? Como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz, prospera. Então a fonte, irmãos, o que diz Provérbios 4:23? Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Fonte, irmãos, está aqui dentro, está no coração. Como é que está aí a fonte do teu coração? Quem está aí? Talvez hoje Cristo te traz aqui, olha, você precisa passar pelo enraizamento, mas você precisa lavar essas fontes. Essa água aí está contaminada, essa água está poluída, você colocou outras químicas nessa água, você não teve a perseverança, você abandonou o posto da torre de vigia, você deixou lá, mas você precisa retornar, porque há conserto para a cana quebrada, há conserto para o pavio que está fumegando, há conserto para o gadareno, há conserto para aqueles que estão aí perdidos, porque Ele quer restaurar e avivar você. Então tem que lavar as fontes. Conta-se a história de um homem que foi colocado num lugar onde haviam fontes. E dentro desse ambiente, ele ficava sozinho lá. E ele cuidava dia após dia, dia após dia. Um dia, uma mega empresa decidiu tirar ele de lá para redução de custos. E ele foi mandado embora. Redução de custos. Ele foi mandado embora. Um mês depois, acontece um acidente naquela região, e aquele rio, aquela fonte é contaminada. Quando eles foram descobrir de onde é que estava, onde tinha originado o problema, era exatamente o ponto que tinha alguém cuidando. Não saia da posição que Deus te estabeleceu. Não abandone as coisas que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou fazer, faça, não abandone. Irmãos, processo de enraizamento. Então lava as fontes. Senhor, como é que lava a fonte? Se ajoelha, grita, clama, porque Ele vai te responder. Senhor, vem aqui com as águas purificadoras, porque o Senhor estava no tanque com aquela mulher samaritana. Ela está querendo buscar aquela água, que tem uma história, aquele poço, e aquela mulher está ali buscando, e Jesus diz assim, olha, se você bebesse da água que eu te der, você nunca mais teria sede. Você está bebendo com o marido, você está bebendo com o homem, você está bebendo com outro homem, você está bebendo ali, você está bebendo aqui, mas eu sou uma fonte inesgotável. Quando você beber da minha água, essa água vai jorrar dentro de ti um manancial. Lavou as fontes podres, contaminadas. Mas o enraizamento é profundo, porque Salmo 92, queria que colocasse para mim Salmo 92. O Salmo 92, ele é riquíssimo, porque nos mostra que tanto a palmeira quanto o cedro do Líbano são árvores exponenciais. A palmeira, ela cresce na vertical, 40 metros. Não é para os lados.
para cima. Você vê de longe. Mas o cedro do Líbano, ele em 3, 4 anos, ele cresce para cima 1 palmo. E em 3, 4 anos ele cresce 2 metros para baixo. Olha o que diz esse salmo. Os justos florescerão como uma palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Irmãos, palmeira cresce para cima exponencialmente, porque suas raízes podem chegar a mais de 40 metros. Alguns dizem 300 metros. O cedro para cima 1 palmo. No mesmo tempo, 2 metros para baixo. O cedro vai perfurando as camadas. Ele vai achando a rocha, ele envolve na rocha. Ele continua descendo até encontrar água. Água, Espírito Santo. Rocha, Jesus Cristo. Quando você está entrelaçado com a rocha, quando você está envolvido com o Espírito Santo, o crescimento, irmãos, é que a árvore do cedro, ela chega de diâmetro 14 metros. Para dar um abraço na rocha, tem que ser mais de 14 pessoas. No cedro tem que ser mais de 14 pessoas. Quem quer aqui experimentar um enraizamento em Deus? Quem quer que Deus lave as fontes? Glória a Deus. E assim os frutos. Então eu olho para tudo isso e eu percebo que Deus, Ele quer fazer isso em nós hoje. Segundo, precisamos nos atentar que a porta do Evangelho da segunda oportunidade ainda está aberta. Deixa mais 1 ano comigo, eu vou investir nela. Eu não vou abandoná-la, eu vou adubá-la. Alguém disse, olha, dono da vinha, deixa comigo. Eu vou fazer o meu trabalho. Dá uma olhadinha para o lado. Você imagina essa pessoa precisando de um socorro. E aí, a notícia é, corta. O que você faria? Não nasceu comigo? É curitibano, eu sou carioca? Eu sou branco, ele é preto? Eu tenho cabelo, ele não? Eu tenho pets, ele não. Então a gente vai escalando as escadas que a gente deseja. Não, irmãos, a porta do Evangelho da segunda oportunidade ainda está aberta, ainda. Mas lá, quando Jesus está falando daquela figueira, ele fechou. Então ainda tem como consertar, amém, irmãos? Ainda dá para restaurar, amém, irmãos? Ainda dá para experimentar um derramamento, a visão, a palavra. Ainda dá para a revelação continuar mergulhando nos nossos corações, vindo como uma onda e fazendo com que a gente viva surfando nesse Evangelho maravilhoso, poderoso e desfrutando de tudo isso para a glória de Deus. Mas haverá um dia que a porta fecha. E nós queremos ser filhos maduros, não temos que esperar a porta se fechar. Nós sabemos que a porta está aberta, nós sabemos que Deus espera de nós algo que são os frutos, então eu só preciso continuar ligado na videira. E é interessante isso, porque esse homem, ele vai procurar durante 3 anos e não acha nada. Ele não foi 1 ano só, ele foi 3 anos e não achou. E no 3º ano, o homem diz assim, deixa comigo só mais 1 ano. Vamos pensar que no 4º ano estava cheio de figueira mesmo? Nosso pensamento é para cima, né? Não para baixo. Então tem a visualização da fé. Como é que você quer estar ainda esse ano com a sua árvore? Tem a árvore genealógica da sua família, não é verdade? Você colocou lá os nomes dos seus parentes? Ou em alguns você fez um X? Boa! Deus está falando, irmãos. Tá ou não tá? É maturidade, irmãos. Talvez pessoas tenham que sair desse lugar hoje, pegar o telefone e falar assim, irmão, irmã, me perdoe. Maturidade.
Maduros perdoam, maduros pedem perdão, maduros liberam perdão, maduros não estão presos lá atrás, maduros têm raízes não no passado, maduros têm raízes profundas na água do Espírito, na rocha do Senhor, porque os frutos serão dele e para ele todo louvor. Quando eu olho para isso aqui, eu entendo que Deus espera de nós frutos que em essência passam pela sua santidade, revelando o nosso profundo e sincero arrependimento. Em último lugar, precisamos compreender que Jesus teve fome e ele estava à procura de frutos e não de folhas. Eu quero fechar essa palavra mostrando para você que o dono da vinha procura, não acha, manda cortar, alguém restaura. Alguém quer restaurar. Você não é descartável. Jesus te ama. E Jesus quer cuidar de você. Ele está intercedendo por nós dia e noite, sem parar. Mas eu preciso te dizer nessa mesma mensagem que havia uma outra figueira e que Jesus disse: ninguém coma dela. Acabou. Então eu estou te apresentando um Jesus que pode restaurar, que ele é o restaurador, mas um dia ele virá como juiz. Ele ainda não veio como juiz, mas ele virá. E a questão é, se Jesus, eu fiz essa pergunta essa semana para Deus, por isso que eu estou tão mexido. Porque, irmãos, culto não pode ser mecânico. Eu tenho pavor da gente entrar no mecânico do culto. Tem cultos que estão milimétricos. Cadê a unção? Cadê o mover de Deus? Cadê a presença de Deus? As pessoas saem, entram e saem e não aconteceu nada. Eu entrei em crise com isso. Agora, Jesus ministrou meu coração essa semana. Meu filho, se eu pôr o meu braço nessa árvore aqui, a minha casa, o que eu encontro, Amarildo? Irmãos, eu me joguei no chão. Eu me joguei no chão. Porque eu podia estar falando assim: veja, irmãos, se Jesus colocasse a mão aqui dentro, o que seria de nós? Cadê o grito do meu coração de desespero, de inconformismo? Se Jesus colocasse a mão dentro da casa dele, eu não estou falando da sua casa, eu estou falando da casa dele, porque o contexto lá era a casa dele. E se Jesus esticasse a mãozinha dele, o braço, para pegar um fruto só. E aí ele, não achei nada. Se Jesus parasse aqui agora na porta, assim: Gabriel, para aí. Vamos botar a mão aqui para dentro, mas o que a gente acha lá dentro? Folha, folha, folha. Ó, estrutura bela. Folha, folha. Caramba, cadê o fruto? Mexe com você como está mexendo comigo? É para mexer mesmo. Porque só faz efeito aí se fizer efeito aqui. Então Jesus está hoje com o braço na figueira chamada Alameda Santa Felicidade. Amandinha, Deus tem um propósito para a tua vida. Você é uma bênção, minha filha. E você vai dar muito fruto para a glória de Deus. Jesus está mexendo aqui, ó. Mexendo. Está mexendo, né? Está mexendo. Está mexendo. Vem cá, Denilson. Você é meu amigo. Aí ele está mexendo. De repente ele pega aqui, ó. Tem fruto. Tem fruto. Mas talvez Deus possa estar mexendo. Só tem folha. E aí? O que a gente faz? Ah, Senhor, já que só tem folha, eu e Denilson, não é meu pai e minha mãe? Não. A posição é assim, ó. Só tem folha. O altar não está lá? Lembra que eu preguei para não dar as costas para o altar? Então ele está aqui.
é o que precisa do meu clamor. Glória a Deus, irmãos. Então eu me prostro. Aí eu falo: Senhor, corta não, tira não, Senhor. Dá mais uma chance, 1 ano eu quero caminhar com esse cara. Eu quero investir nele. Eu vou adubar ele. Eu vou plantar alguma coisa nessa casa. Eu vou investir nessa família. Eu vou dar o que precisar dar, Senhor. Mas eu não quero que o Senhor leve ele, não. Deixa ele comigo, porque daqui a 1 ano tudo pode mudar. Jesus está procurando a folha. É a folha? Não, ele está procurando o fruto. É o fruto. Não é folha. Ah, mas ela é muito grande, ela é exponencial. As folhas são maravilhosas, brilham. Olha como é que são verdes. E detalhe, só precisaria ter um fruto. Pode ser até verde. Ele só queria procurar e achar um. Só o fruto. Não era maduro, era só o fruto. Então talvez você seja um fruto imaturo. Então, vamos tratar isso aí. Vamos mexer. E deixa Deus trabalhar. Porque eu quero profetizar que essa casa, quando Deus colocar a mão, vai ter fruto maduro. Ele vai comer. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus estava com fome, Ele procura. E eu te pergunto, como, pastor? Resumindo tudo o que você disse, como é que a gente consegue ser frutos maduros? Segue Jesus. Ele vai dizer que a minha comida, Jesus tinha fome. Qual era a comida dele? Fazer a vontade do meu Pai, aleluia! Fazer a vontade do Pai, veio do filho maduro, irmãos. Filhos maduros renunciam o eu para caminhar na vontade do Pai. Pastor, eu quero dar frutos maduros. Renuncie-se. Renuncie a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz. E começa a dizer: é hoje que eu saio dessa cadeira. É hoje que eu vou para esse altar. É hoje que eu vou agarrar o manto dele. É hoje que eu vou mexer nele. É hoje que eu não vou ficar parado. Eu não sou indiferente, eu quero ele para mim. E os frutos virão. Só que hoje, irmão, você toca, ele mexe em você, e não é do dia para a noite que vai ter fruto. Não, ele falou assim: 1 ano. Tem um processo. Você é uma árvore, amém? Deus está colocando o braço aí. E tem folha. Hoje Jesus estica o braço e fala assim, ó: estou comendo o fruto. Jesus está com fome, irmãos. Deixa eu dar uma notícia. Jesus está com fome. Ok, pastor, essa heresia é essa, pastor? Está com fome. Pelos frutos que foram produzidos em você por estar conectado na videira. Há um dia que ele vai descer. Ele vai aparecer naquelas nuvens. Ele vai dizer: João, cadê os frutos? Débora, cadê os frutos? Eduarda, cadê os frutos? Laura, cadê os frutos? Alameda Santa Felicidade. Não vai ter Alameda Santa Felicidade, não. Vai ser o teu nome e o meu nome, porque somos filhos, e filho tem nome. Não é o nome do teu pecado, é o nome, é o seu nome. João, vinde a mim, João, bendito de meu Pai. Pode entrar no aposento, porque tem fruto aí. Você quer dar frutos esse ano? Você quer que a sua vida mude nesse ano e os frutos sejam para a honra e glória dele? Eu quero que você saia correndo desse lugar e você venha aqui para esse altar, e nós vamos adorar a Deus, nós vamos celebrar esse Deus, mas nós vamos dizer: Senhor, não quero dar folhas, eu quero que sejam frutos maduros.